Atos 1, do 12 ao 26, é a continuação da nossa exposição de Atos. A gente viu até o verso 11, e agora nós veremos do verso 12 até o verso 26. Vamos ler o texto. Então, eles retornaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, qual está perto de Jerusalém, em uma jornada de um dia de Shabat. E entrando, eles subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse, e estavam cerca de 120 o número de homens reunidos: Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte neste ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isso tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco da sua ressurreição. E eles apresentaram dois: José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhido, para que ele tome parte nesse ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Temos aqui uma reunião da igreja de oração e uma reunião de escolha, né, de sucessão de Judas. Então a gente vai começar com o local onde eles estavam. Aqui vai falar no verso 12 que eles retornaram para Jerusalém, lá e andaram um dia de Shabat. Um dia de Shabat é 1.100 metros, para quem não sabe, não podia andar mais que isso, de acordo com algumas tradições rabínicas. Você não podia chegar e andar mais que isso. Por quê? Porque estava excedendo o que era permitido no sábado. Isso não está no Antigo Testamento, isso é uma regra deles, mas você não podia andar mais de 1.100 metros. Então eles andaram aproximadamente perto de uma jornada de Shabat, e eles subiram, no verso 13, a sala superior, onde se encontrava Pedro, João, Tiago e todos os apóstolos. Aqui é interessante esse local, né? Vamos abrir ali em Marcos 14, 15, e verificar que local é esse, aonde a igreja de Jerusalém se reunia, primeira igreja cristã, né? Onde é que ela se reunia? Marcos 14, 15. A gente vai acompanhar isso. Marcos 14, 15. Diz o seguinte: E ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. A igreja, desde quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, já se reunia num cenáculo onde ela participou da primeira ceia do Senhor, né, que é chamado de um quarto grande superior, isto é, havia uma casa, um local, e no andar de cima faziam-se as reuniões da igreja. Aqueles que falam que não tem que ter estrutura já estão um problemão. Por quê? Porque ali era um local fixo para a reunião da igreja. Agora, vamos abrir ali em Colossenses 4:10. Onde é que a igreja se reunia? Colossenses 4:10.
achar aqui. A gente vai juntar algumas informações agora. Aqui Paulo está dando saudações, né? Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de quem? De Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei. Aqui tem uma questão acerca do qual receber esse mandamento, em como tratar Marcos, ou porque Marcos deu mandamentos ao escrever o seu evangelho. É uma coisa a ser debatida. Mas o fato é que Marcos é sobrinho de quem? De Barnabé. Então temos aqui o local que se reuniam e uma informação que Marcos é sobrinho de Barnabé. Ali em Atos 12, diz o seguinte, né? Ali Pedro é liberto da prisão, aí ele sai e vai no local de reunião que a igreja está reunida em Jerusalém. Ora, só pode ser o mesmo local de Atos 1,14. Né? Diz o seguinte, e ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então a gente tem aqui, o local de reunião daquela igreja de Jerusalém era a casa de Maria, mãe de Marcos, sobrinho de Barnabé. Ali no capítulo 13, verso 5, aí a gente vê como é que Marcos surgiu do nada ali. 13:5. E chegando a Salamita, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como seu ministro. Então Marcos vinha de uma família de muito serviço ao Senhor. Então ele já cresceu, ele já foi nesse ambiente que era um ambiente de serviço ao Senhor. A tradição vai dizer, e eu não estou dizendo que ela está certa, que aquele homem nu que aparece lá perante Jesus e sai correndo, deixando o lençol, seria João Marcos. Né? A Bíblia não relata que é João Marcos, mas por que eles falam que é João Marcos? Como o autor saberia que havia um homem nu quando viu Jesus, se não o próprio autor que estava participando? É uma grande possibilidade. Porque, mas o Espírito Santo revelou. Aí seria, mas com qual objetivo revelar que havia um homem nu quando Jesus foi preso e sai correndo e deixa o lençol cair? Né? Então, muitos vão entender que aquele homem que sai correndo e deixa o lençol cair no Evangelho de Marcos, né, é João Marcos. Então, isso eu não sei. Mas o fato é que é muito provável que o local de reunião era um local grande, amplo, que cabia 120 pessoas, no mínimo, em cima de uma casa. Então a igreja já tinha um local fixo de reunião. Né? Ela também reunia nas casas, especialmente depois que os 3.000 se convertem. Por quê? Porque não tinha como caber 3.000 pessoas ali. Né? Não tinha como caber. Então, mas antes disso, eles se reuniam ali e também iam ao templo. Então, a igreja sempre teve um local fixo de reunião, e aqui era a casa de Maria, né, a mãe de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Então, a gente sempre vê que Deus usa famílias para abençoar a extensão e a obra do reino de Deus. Dito isso, o que eles faziam ali naquela igreja, no verso 14, né? O que eles faziam naquela reunião? Estava ali os apóstolos, estava Maria, a mãe de Jesus, e é interessante, e todos esses continuavam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Obviamente, havia pregação, havia sermão, obviamente, não ficavam apenas orando, né, ou somente orando, mas eles estavam orando porque Jesus Cristo tinha dado uma promessa, que o Espírito Santo desceria sobre eles. Então eles estavam reunidos e continuamente oravam sobre isso. O autor de Atos é Lucas. Lucas dá uma ênfase muito grande à oração. Ali em Atos 3:21, vamos ver. Eu vou pegar só alguns textos. Atos 3:21. Não, 3:21 não, desculpa. Atos 4:31. A gente vê que é um costume da igreja. Diz o seguinte: e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E você vai ter isso em outros textos, né? Lucas especialmente, vamos abrir em Lucas 11,
11, 13. 11, 13. Lucas, ele vai, em muitos textos, Lucas vai dar ênfase à oração. Aliás, possivelmente Lucas é o evangelista que mais dá ênfase à oração, né? Verso 3 diz o seguinte, do capítulo 11 de Lucas: então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A gente tem aqui uma ênfase de Lucas na oração, e Lucas destacando uma coisa importante. A igreja aqui estava em oração. A gente vê tantos feitos dessa igreja primitiva, só que poucos observam que essa igreja vivia em oração. Tanto é que ali no verso 24 do capítulo 1 de Atos, para escolher o substituto, e eles oraram e disseram. Então a gente vê aqui que a igreja primitiva dava ênfase muito grande à oração. Era uma igreja que orava, que estava continuamente em oração e súplica. Temos aqui também, reunido aqui com essa igreja, que iria se formar em Atos capítulo 2, né, com essa semente, um grupo muito específico. As mulheres que andavam com Jesus, com as mulheres, isso aqui é uma referência àquelas irmãs que andavam com Jesus. E quem mais estava com Jesus? Maria, mãe de Jesus. Essa aqui é a última referência das Escrituras sobre Maria. As Escrituras não falam da assunção de Maria aos céus, como a Igreja Católica diz que ocorreu, o que seria muito estranho, porque é algo muito importante, né? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala de Maria sendo uma fonte a qual os homens chegavam ante ela para que ela aproximasse eles de Cristo. A Bíblia não fala. A última referência de Maria nas Escrituras é esse texto. Depois, nenhuma referência a mais. Não estou dizendo que ela não é importante. Obviamente, ela é importante, que é a mãe do Salvador. Aliás, na minha opinião, Maria é Theotokos. Maria é mãe de Deus, porque aquilo que foi gerado nela é Deus. Não posso dividir a pessoa de Cristo em duas pessoas. Cristo tem duas naturezas, mas Maria transmite a natureza humana, mas gera a pessoa é divina. Então, Maria é mãe de Deus nesse sentido. Porém, a Bíblia não dá ênfase a ela, ao ministério dela. Aliás, uma coisa importante, para aqueles que apregoam o ministério pastoral feminino, e eu respeito aqueles que acham que deve ter, embora eu não concorde, tem alguma mulher que poderia ser uma candidata melhor ao ministério pastoral do que Maria? Nenhuma, né? E ela não foi, né? Ninguém melhor do que a mãe de Salvador. Ninguém melhor do que a mãe de Salvador. E aparentemente, aliás, a apóstola, ninguém melhor que Maria para ser eleita apóstola aqui. Alguém... mas a cultura... Ninguém na igreja reclamaria que a mãe do Salvador, que ninguém vai mexer com a mãe dele, né, ia ser escolhida, né? Quem aqui teria coragem? Se eu fosse contra o ministério pastoral feminino e a igreja escolhesse a mãe do Salvador, eu ia ficar quieto. Por quê? Porque é a mãe de Salvador, eu não vou me meter nisso. Deixa que ela conversa com ele, porque eu não ia me meter nisso. Então a gente vê aqui que, embora Maria seja importantíssima, ela não tem essa importância medianeira, não foi assunto aos céus que depois a tradição vai dizer. É verdade que no século II, especialmente no século III, e vai progredindo, começa-se uma veneração a ela, muito grande. É verdade isso. Só que a última menção que a gente tem de Maria é Atos capítulo 1, verso 14. Então não há mais menção de Maria. Bom dia, pastor. Não há mais menção de Maria, então a gente tem que se fiar nas Escrituras. Então Maria aqui é a última vez que ela aparece. Porém aparece outro grupo aqui. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Alguns vão dizer que os irmãos de Jesus são primos, mas eles estão aqui destacados com quem? Com uma tia de Jesus? Com a mãe de Jesus, né? E a palavra para irmãos no grego, ela é diferente da palavra de primo, ok? Então aqui Maria está com os irmãos de Jesus. Só que tem um fato interessante em relação aos irmãos de Jesus. Em João capítulo 7, vamos abrir? João 7. Então a gente tem a reunião, os discípulos, 120 pessoas, e das 120 pessoas, além dos 12, tem aquelas mulheres que seguiam a Jesus, e Maria, a mãe do Senhor, e os irmãos de Jesus. João capítulo 7.
versículos de 1 a 9. Todos achem. Diz o seguinte: depois destas coisas, Jesus andava para a Galiléia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, os seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes estas coisas, mostra-te ao mundo, porque nem seus irmãos acreditavam nele. Então disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode vos odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho que são más as suas obras. A gente tem aqui, os irmãos de Jesus acreditavam nele ou não acreditavam? Não acreditavam. Aliás, um ponto aqui importante. Alguns vão falar: não, se a pessoa não creu, então ela não é ovelha de Jesus. Os discípulos aqui, os irmãos de Jesus não creram. Eles eram ovelhas? Não, nesse momento não. Foram ovelhas a partir de quando? Quando creram. Então, se Jesus morre apenas pelas ovelhas, então aqui eles não eram ovelhas, então Jesus não teria morrido por eles. Porém, a gente sabe que Jesus morreu por eles, porque eles foram salvos, obviamente, né? Então a gente tem aqui que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, só que eles estão lá em Atos, capítulo 1, verso 14, reunidos em oração. Alguma coisa aconteceu. E aqui a gente vai ver o que aconteceu. Acredito eu que a graça e misericórdia de Deus com a família escolhida. Com a família escolhida, né? Ali, e também com a própria Maria, né? Ali em 1 Coríntios 15, 7, Paulo está listando uma lista de aparições de Cristo. 1 Coríntios 15, 7. Fala que Jesus apareceu a Pedro, aos 12, que era como se designava o grupo apostólico, mesmo que fosse 11, era chamado de 12, né? Depois foi visto por 500 irmãos de uma só vez. Não me pergunte onde estavam esses 500 irmãos no Pentecostes, porque tinha só 120, não sei onde é que eles foram, né? Para tu ver, mesmo Jesus aparecendo, os caras não continuaram lá esperando a promessa do Pai. Então, apareceu 500 irmãos, e o verso 7 fala que, após isto, ele foi visto por Tiago e então por todos os apóstolos. Ele apareceu a Tiago e os apóstolos de novo. Então, quem apareceu ressurreto a Tiago, irmão de Jesus? Jesus. Aí, Tiago começou a acreditar. Obviamente, Jesus não vai fazer isso com todo mundo. Eu não sei porque ele apareceu a Tiago, possivelmente graça, misericórdia à família. Deus dá luz suficiente para todo mundo para a conversão. Mas algumas pessoas ele tem o direito de dar mais luz para a conversão. Como deu para Paulo, como deu para Tiago aqui. Ele sempre dá luz suficiente. Todo mundo pode se converter. Agora, algumas pessoas Deus age de maneira absolutamente especial. Mas a regra, a exceção confirma a regra. A exceção não pode virar a regra. Então aqui eles não criam Jesus. O que eles falavam para Jesus? Olha, se tu faz alguma coisa, então por que tu faz escondido? Se tu faz mesmo, então mostra agora, eu quero ver. Aí o que aconteceu? Jesus apareceu para eles. Né? Ou para Tiago somente, a gente não sabe, foi só para Tiago. O fato que os outros acreditaram. Falou: como é que tá, Tiago? Tudo bem? Então, eu estou vivo. Aí o que o Tiago falou? Acho que meu irmão era Deus mesmo, me desculpa, né? Eu vou lá me reunir, vou lá com a minha mãe agora orar, né? Para ti, vou orar para ti agora, já que você de fato era Deus e eu estava errado. Mas eu entendo, Tiago, imagina você tá lá com o teu irmão e ele fala: eu sou Deus. É complicado, né? Eu sou Deus. Aí, não, tu não é assim. Pergunta para a mãe. A mãe: não, ele é porque eu tive ele virgem. Vai, minha família tá doida, né? Era o que a pessoa pensaria, né? Aí fala o pequenininho: o pai, estão dizendo que a mãe teve o meu irmão virgem, que ele é Deus. Ele de fato, um anjo me falou em sonho, né? Ia ser complicado para coitado do Tiago, né? Mas o fato é que ele se converte aqui. E ele então se rende ao Senhor e fica reunido com o Senhor orando com a
com a igreja. Agora, a gente tem aqui, do verso 15 ao 26, vai acontecer a escolha de um apóstolo, né? Essa escolha é muito polêmica, muito polêmica. Tem gente que vai dizer o seguinte: eles se precipitaram. Por quê? Porque eles escolhem Matias e depois Deus escolhe outra pessoa. Quem Deus escolheu? Paulo. Tem gente que fala: não, eles não se precipitaram porque eles estão orando. Lucas está registrando porque Lucas está referendando isso, né? E eles estão pedindo a direção do Espírito Santo e eles tiraram sortes. É um debate grande, né? Se eles se precipitaram. Eu sou da opinião que eles não se precipitaram, né? Que eles entenderam bem diante das Escrituras que era para escolher outro e utilizaram a sua autoridade apostólica para fazer isso. De fato, Paulo é muito mais importante na história que Matias. Isso é um fato, a gente não pode. Mas só Pedro tem importância parelha com Paulo, né? Então, o fato de Matias não ser tão importante na continuidade não significa muita coisa. Então, a gente vai ver aqui alguns critérios que eles utilizaram. A gente já viu isso no estudo de quarta-feira, mas está aqui no texto, vamos aprender. Primeiro, verso 21 aqui, verso 16, melhor dizendo. Aqui é uma afirmação de Pedro, por isso que é complicado você falar que eles se precipitaram, né? Era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Aqui um fato importante: quando a Bíblia fala, quem está falando é o Espírito Santo, ok? Então a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Acerca de Judas, que foi o guia daquele que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse ministério. Ora, este homem, Judas, comprou um campo com a recompensa da iniquidade, quando ele traiu Jesus. Na verdade, a ideia que ele comprou o campo não é que ele foi diretamente, mas o dinheiro que Judas recebeu, a qual ele jogou, foi utilizado para comprar um campo. Por quê? Porque não poderia voltar para o templo, porque era dinheiro de sangue. Olha que interessante, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, eles não poderiam usar o dinheiro que Judas jogou no chão para o templo, porque era dinheiro sujo de sangue. Mas quem deu dinheiro a Judas, sujando o dinheiro de sangue? Os próprios judeus. Então olha a hipocrisia: esse dinheiro aqui eu não vou usar, mas esse dinheiro veio de mim, né? Então aqui fala: este homem comprou com a recompensa da iniquidade. E aqui temos uma polêmica: e caindo de cabeça ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Ora, aqui fala que Judas se estourou, caindo de cabeça, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Ali no Evangelho de Mateus, vamos abrir Mateus 27. Mateus 27, verso 5. Vai dizer o seguinte: e ele lançou as moedas de prata no templo, e partindo foi, o quê? Enforcar-se. Então Atos vai dizer que Judas, né? Que Judas caiu de cabeça e ele estourou, dividindo-se ao meio, e suas entranhas jogaram para fora. Mateus vai dizer que Judas se enforcou. Como é que resolve isso? Vamos ignorar Mateus por um momento. Como é possível alguém cair de cabeça e se estourar todo e as entranhas jogar para fora? Não é possível. Só se ele se lançou de um prédio. Não é possível. Agora, imagina a cena. Judas vai e se enforca em um local esmo, um local não tão populoso. Ele fica ali dias e dias, chuva e sol. A corda apodrece e Judas, já com o corpo todo inchado da sua putrefação, cai no chão de uma certa distância. O que aconteceria com o corpo dele? Estouraria. Então, quando uma pessoa fala: viu, a Bíblia se contradiz. Não, a pessoa só não pensou direito. Aqui está dizendo o que ocorreu com o corpo de Judas, né? Que ele caiu de cabeça, deve ter caído de cabeça quando estourou, né? Deve ter se arrebentado, e ao cair no chão, aquele corpo já podre foi todo aberto com a queda. Foi isso que ocorreu com Judas, e isso ficou conhecido publicamente. Aquele que traiu Jesus, né, morreu dessa maneira, que a gente tinha morrido enforcado, mas seu corpo virou isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem uma passagem nas Escrituras e aparentemente tem uma contradição. Por quê? Ou a tradução está errada, ou ela está usando um manuscrito ruim, né? E hoje em dia é muito, muito comum, né? Ou eu não estou entendendo.
Porque mesmo que escape alguma coisa, a Bíblia tem crédito. Então, isso aqui eu acho que é contradição. Pode ser uma aparente, aqui é uma aparente contradição. Só que como é que você resolve? Juntando as duas cenas, né? A Bíblia fala que havia um cego, outro fala que havia dois. Onde há dois tem que ter um. Não fala que havia apenas um cego, fala que havia um cego. Aí a Bíblia dá destaque ao cego que fala, não ao outro. Então você junta as cenas. Então a gente tem que ter muito cuidado ao julgar as Escrituras, porque a gente está julgando a palavra de Deus. Então quando a gente vê, isso aqui, será que é contradição? Aí você estudou, você leu, você fez, e você não chegou à conclusão. O que você faz? Eu confio na palavra de Deus, eu não consegui entender isso, porém alguém um dia vai me explicar, ou alguém vai conseguir achar essa explicação, ou no céu eu pergunto. Por quê? Porque a Bíblia é inerrante, ok? A Bíblia é inerrante. Durante muito tempo, um povo chamado hitita era tido como uma lenda bíblica. Esse povo não existiu. Depois acharam aquelas tabuinhas cuneiformes. Era um império gigantesco. Um império gigantesco. Então, durante muito tempo, esse povo é uma lenda. E agora sabe-se que o povo não é uma lenda. Outro ponto interessante. Todo mundo aqui escutou a vida inteira que o primeiro espermatozoide que chegasse no óvulo, ele ia ser fecundado, né? Ia lá fecundar. Já se sabe hoje que não é verdade. Que quem escolhe é o útero, por meio de reações químicas. Então não adianta chegar primeiro. Você tem que ser escolhido pelo útero por meio de reação química. Aí você pega a Bíblia, desde o ventre da tua mãe, o quê? Te escolhi. Não é quem chega primeiro, é quem foi determinado pelo útero agora. Quem fez o útero determinar isso? Quem fez escolher aquela reação bioquímica específica? Deus. Então a Bíblia tem muito crédito. Ok? Entenderam como Judas morreu? Não. O que houve aqui que Atos está relatando? Judas se enforca, a corda apodrece, ele cai e se arrebenta todo. Triste, né, para ele, né? Mas ele traiu o Filho de Deus, né? Dito isso, vamos agora na escolha dos apóstolos. Só uma coisa importante, o verso 19: e isso tornou conhecido a todos os moradores de Jerusalém. Jerusalém tinha 50 mil habitantes. A pessoa trai alguém que foi crucificado, se enforca. Se fosse só enforcou, depois tiraram, talvez não fosse conhecido por todo mundo. E se arrebenta inteiro. Imagina se isso ocorre numa cidade como governador. É muito provável que o boca a boca faria com que todos os habitantes soubessem de alguma maneira. Claro que isso criaria muitas lendas também, né? Algumas delas não. Judas, na verdade, substituiu Jesus e Judas morreu na cruz. É uma lenda muito antiga, que inclusive está no Corão. Então criou-se muitas lendas, onde conta um conto aumenta um ponto. Então a cidade inteira conheceu isso. Agora o verso 20 fala que o livro de Salmo já iria profetizar que Judas teria um fim triste. Ali Salmo 69, 25, vamos abrir. A gente vai ver agora a escolha dos apóstolos. Salmo 69, a sua habitação fique desolada e nenhum habite nela, né? Salmo 69, deixa eu achar aqui, 25. Aqui, deixa eu achar. Seja a tua habitação desolada e que ninguém habite em tuas tendas. A igreja entendeu que este salmo era um salmo que apontava para Judas, especialmente com um campo que foi comprado com dinheiro de iniquidade. E aqui ele faz uma junção. Ele vai citar outro salmo. E que outro tome o seu bispado. Salmo 109, 8. Então o que eles entenderam? Olha, após Judas morrer, é necessário que outro tome o seu bispado. Então a compreensão deles é uma compreensão das Escrituras. Claro, Jesus tem o direito de escolher Paulo. Só que a compreensão, na minha opinião, partiu de uma compreensão das Escrituras desses irmãos. E eles já tinham recebido o Espírito Santo em João capítulo 20, verso 21, embora não tenha tido Pentecostes. Então eu acredito que, só deixa aqui eu ver o versículo 109, 8. Eu acredito que a escolha de Matias não foi equivocada, por mais que tenha sido estranha, eu reconheço.
Mas em nenhum momento das Escrituras, nem mesmo Paulo, ninguém vai questionar essa escolha. Então, se ninguém na igreja primitiva questionou, eu não vou questionar, embora muitos entendam que a escolha de Matias tenha sido equivocada, porque o apóstolo escolhido por Jesus foi Paulo e não. Teve até um debate lá no grupo, quem vai ficar as 12 colunas de Nova Jerusalém, que são o nome dos 12 apóstolos, estavam debatendo isso, se era Paulo, Matias. Como eu sou amilenista, eu entendo que ali significa que a igreja, a cidade, foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Então, eu não precisei entrar nesse debate. Para mim é um símbolo que nós estamos fundamentados sobre o que eles pregaram. Não que vai ter uma coluna com a plaquinha de cada um, aí Paulo e Matias se brigando ali para saber quem que vai ficar o nome dele. Ali, Salmo 109, vou ler o verso 6 também. Põe tu um homem perverso sobre ele, e que Satanás fique à sua direita. Pesado, né? Um homem perverso, que Satanás fique à sua direita, né? Quando ele for julgado, seja condenado, e sua oração se torne pecado. Que seus dias sejam poucos, e que outro tome o seu ofício. Está falando de quem? De Judas. De Judas, está falando aqui de Judas. Só que o verso 25 vai dizer o seguinte, do capítulo 1 de Atos: para que ele tome parte nesse ministério apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu. Deus não determinou a transgressão de Judas. Deus predisse a transgressão de Judas e as consequências da transgressão. Judas cai por sua própria culpa, ok? Deus não seria um Deus muito ético se ele determinasse que Judas caísse e depois culpasse Judas por ter caído. Faria algum sentido? Eu determino, eu quero que Judas traia, eu quero que Judas caia, e eu vou culpar Judas por ter traído e caído. Não faz o menor sentido. Aqui Judas cai por sua própria transgressão, embora eles entendessem que estava dentro do plano de Deus, que estava dentro do governo de Deus. Eles sabem que Deus, nem tudo que Deus prediz é o que Deus anela em seu coração, ok? Então Judas caiu por sua própria transgressão. Dito isso, agora vamos à escolha dos apóstolos, o verso 21. Primeiro ponto que eles estabeleceram para escolher um apóstolo. Portanto, destes o quê? Homens. Aqui, Andros, tem que ser o quê? Homem. Então, para ser apóstolo, tinha que ser homem. Já tiramos aqui a melhor candidata, que seria Maria, mãe do Senhor. Já tiramos aqui Maria. Então, tem que ser homem. Então, apóstola não existe. Então, tem que ser homem. Segundo ponto aqui. Tem que ter andado com Jesus. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós. Então, além de ser homem, tinha que ter andado com Jesus. Se você pensou em alguém de chapéu na TV, uma igreja que tem alcance mundial, né, já sabe que não pode, né, andar com Jesus. Agora, tem que ter pelo menos conhecido João Batista. Verso 22. Começando desde o batismo de João. Então, apóstolo, para ser apóstolo, tem que ser homem, ter andado com Jesus, né, andado com Jesus, e tem que ter pelo menos conhecido João ali da época de João, né? Agora, tem que ter perseverado na fé até a ascensão. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi levado para cima. Então tem que ter perseverado e tem que ter visto ali o quê? A ascensão. Olha como é difícil ser apóstolo. Eu sou apóstolo, tá? Você é homem, ok. Andou com Jesus, bem. Não era nascido. Viu João, conversou com... Não. Tu estava lá desde aquela época, aqueles 3 anos e pouco, sem se desviar igual Judas, e viu Jesus ser assunto aos céus. Se o cara falar assim para tudo, eu vou perguntar: você escreveu o credo apostólico? Porque deve ter sido o cara que escreveu o credo apostólico, né? Então, olha como é difícil ser apóstolo, né? Tem que ter visto a ascensão e perseverado até a ascensão. Tem que ter feito mais, né? Tem que ter visto a ressurreição. Verso 22. Um deles seja ordenado para ser testemunha conosco da sua ressurreição. Como é que ele vai ser testemunha que ele não viu? A gente é por comissionamento, mas ele tem que ter andado, tem que ter visto a ascensão e tem que ter visto a
ressurreição. Eles fizeram essa peneira e sobrou 2 pessoas apenas. Naquela época, sobrou 2 pessoas. O José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome de Justus ou Justo, e Matias. Eu confesso que quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu estava torcendo para esse daí. Estava torcendo para o José. Queria que o José fosse escolhido, mas não foi. Não foi eu que escolhi. Então, sobrou 2. Sobrou 2 pessoas. Mas Paulo foi escolhido diretamente por Jesus e provou isso fazendo um monte de milagre. Se alguém hoje falar, Jesus me escolheu como apóstolo e ressuscitar morto, e curar um monte de gente, e pegar o lencinho dele e expulsar demônio com o lenço, e curar um monte de aleijado com o lencinho dele, aí beleza. Então, como eu ainda não conheço, os irmãos conhecem alguém assim? Não, né? Então, tem que ter essas características. Sobrou 2 aqui, o José e o Matias. Então, recapitulando as características para ser um apóstolo. Tem que ser homem, tem que ter andado com Jesus, tem que estar desde João, perseverar até a ascensão e vir a ressurreição sobre o José e sobre o Matias. E o que eles fizeram então? 2 são aptos. Isso é interessante. É a mesma coisa que escolher o ministério pastoral. Ali tem uma lista de que o pastor deve ser. Você tem aquela lista e você tem pessoas que querem ser pastores. Aí ela se apresenta. Se alguém não tem a lista, por exemplo, o cara tem 812 casamentos, a culpa foi dele. Ensina muito bem. Pode? Não pode. Não precisa nem orar. Eu não vou orar, eles iam orar aqui para escolher alguém que não andou com Jesus, para saber se era a vontade de Deus? Não. Então eu não vou nem orar, não preciso orar. O cara não é apto para ensinar, não precisa orar. O cara é um herege, não precisa nem orar para saber se vai ser pastor, não precisa orar para essas coisas. Não precisa orar. É igual o cara, eu estou com uma pessoa, ele é um espancador. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu me case com ele. Faz sentido? Não há necessidade. Possivelmente Deus nem vai responder. Não deu nem vai responder. Então aqui eles oraram porque eles já tinham as aptidões ministeriais. Tudo aquilo eles já tinham. Então sobrou quem? Sobrou o José e sobrou talvez outras pessoas tivessem e falaram, eu não quero, obrigado, não quero ser apóstolo, é uma fria, eu sei que vão me matar, vão bater em mim, eu não quero ser apóstolo. Mas esses 2 aqui ficaram ali. E eles oraram. Isso é importante para a gente. Qualquer escolha ministerial, qualquer escolha de caminho que a igreja tem que tomar, tem que fazer o que primeiro? Orar. E pedir a sabedoria de Deus. E disseram, tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual desses 2 tens escolhido. Eles estabeleceram, com a autoridade apostólica, os critérios e falam, esses 2 atendem os critérios. Qual o Senhor escolhe? Isso aqui também é importante para a igreja. Por exemplo, o ministério pastoral, sucessão. A igreja escolhe, mas a igreja tem que escolher aquele que Deus escolheu para ela. A igreja tem que pedir orientação para saber qual o Senhor escolheu para ela. Obviamente a igreja escolhe, mas ela não escolhe por sua própria mente. Ela tem que estar linkada com a vontade de quem? De Deus. Tem alguns documentos batistas que falam o seguinte, eles estão corretos. A maioria não necessariamente é a vontade de Deus numa igreja. Às vezes a maioria escolhe errado. Às vezes a maioria da assembleia escolhe uma coisa e está equivocada. E não é a vontade de Deus. E não escutou Deus. E nem a minoria também é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Cabe a gente entender qual é a vontade de Deus. Então aqui eles oraram e perguntaram qual o Senhor escolhe. Para quê? Para que ele tome parte desse ministério e apostolado, do qual Judas caiu, por sua transgressão caiu, para que ele pudesse ir para seu próprio lugar, que era o inferno, o lugar de pessoas que não creem no Senhor e negam a Jesus, e morrem nesse estado, é o próprio lugar destinado a eles. Eu disse destinado, eu não disse predestinado. Então Deus destinou que os incrédulos fossem condenados, e Judas caiu. Agora temos um problema aqui para a gente, é uma prática que nunca mais se repetiu. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. A CEF vai colocar aqui, eles por voto comum contaram com 11 apóstolos. Vai dar a mesma coisa, eles tiraram sorte, votaram, ou voltaram antes e tiraram sorte. O fato é que é o seguinte, eles tiraram sorte. Isso para a gente é muito estranho, porque a gente não tira a sorte. Vamos escolher o pastor no palitinho, A gente não faria isso, É esquisito. Mas eles fizeram, mas é esquisito para a gente, não para eles, porque eles eram o quê? Eles eram brasileiros? Qual era a nacionalidade deles? Israelitas, judeus. Ali em 1 Samuel,
1 Samuel 14, 41, 42. Samuel, deixa eu abrir aqui. 14, 41, 42. Diz o seguinte: Por isso Saul disse ao Senhor Deus de Israel: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. E Saul disse: Lançai sorte sobre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado. Era comum lançar sortes. Não sabemos ali se foi com Urim-Tumim, eu nunca lembro o nome daquele negócio, ou se foi outra maneira. O fato é que eles lançaram sortes, e por esse lançamento de sortes entenderam que, já tendo orado, o Senhor direcionou para aquele a qual a sorte escolheu, que foi Matias. Agora, isso nunca mais se repetiu, ok? Isso Lucas está descrevendo. Não necessariamente é algo que a igreja tem que fazer. Eles eram judeus, tinham uma cultura judaica e agiram como eles aprenderam, que era tirando sorte. Sim, Matias foi escolhido pela sorte, né? Tirando sorte. Mas nenhum problema para a gente em relação a isso, porque o padrão de escolha nas cartas, o padrão de escolha no próprio livro de Atos, capítulo 6, é a oração e a escolha da igreja. Alguma dúvida sobre tirar sorte aqui? Não? A gente não pode negar o fato que eles tiraram sorte, né? Tiraram sorte e fizeram isso, né? Então, nem tudo que a igreja primitiva faz a gente repete, né? Nem tudo. Você quer repetir? Não tem, porque tem igrejas que repetem isso, não tem nenhum problema. Eu acho um perigo, até porque talvez nós não tenhamos a mesma orientação espiritual de um Pedro, né? De um João, de um Tiago, né? E a gente talvez escolha no palitinho errado. Então, que a gente possa ter essa ciência, essa seriedade aqui dos apóstolos. Eles escolheram um apóstolo que fosse homem, andou com Jesus, desde João, perseverante, viu a ressurreição, a ascensão. E ambos aqui, José e Matias, eram ótimos candidatos, eram fiéis candidatos. Então, não escolheram na sorte qualquer um, né? E a gente também aprendeu hoje aqui a importância da oração da igreja primitiva. E no início a gente viu que a igreja aqui se reunia num amplo local de reunião contínua, que hoje seria basicamente uma sala no segundo andar de um prédio comercial. Seria mais ou menos isso, né? Tinha uma casa embaixo e o segundo andar. Hoje aí eles invertem, a pessoa tem a casa em cima e aluga as salas de baixo, né? Mas foi basicamente isso, só que não foi alugado. Ali a mãe de Marcos deu. Então vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, né? Na próxima assembleia a gente vai escolher os candidatos à diretoria na sorte, no palitinho, né? Eu também não sou muito bom na sorte, né? Então que a gente possa. Aí ele pensa, vou lá jogar agora na Trimania. Porque Matias foi escolhido na sorte, né? Então, tem problema, né? Foi escolhido na sorte. Matias é sortudo, então a Jane aqui está no grupo do José, né? O José não tem sorte. Eu queria tanto ser apóstolo, mas não tive sorte. Por que tu não é apóstolo, José? Eu não tive sorte. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Que a gente possa aprender, Deus, com esse povo orando, se dispondo a te servir, Senhor. Buscando, Deus, orientação em todas as coisas por meio da oração, Senhor. Que a gente possa confiar em tua palavra, que é inerrante, que é infalível, Senhor. E que assim como Maria, mãe de João Marcos, a gente possa colocar à tua disposição tudo o que temos para te servir, Deus, para o progresso do teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.